Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre expansão de cofatores. O objetivo principal é calcular determinantes de ordens superiores. Na aula anterior, nós calculamos determinante de ordem 2, determinante de ordem 3 e vimos que calcular determinante de matrizes de ordem superior, usando a definição, é bastante complicado, porque você tem que levar em consideração todas aquelas permutações e pela definição você tem um número de fatores que é igual ao número de permutações do conjunto S. Portanto, se você tem uma matriz de ordem 5, você tinha 5 fatores para você somar e subtrair, e isso cada vez vai ficando muito mais difícil, porque o número de operações cresce muito, tá? Nós tínhamos também que para matriz de ordem 2 ou matriz de ordem 3, uma regra prática para calcular o determinante, portanto não tinha problema nenhum. Agora, para de ordem 4, ou seja, de ordem 4, 5, 6 em diante, você não tem nenhuma regra prática. E calcular o determinante usando a definição é uma coisa bastante complicada. Então a gente vai desenvolver hoje, nessa aula, algumas ideias de tal forma que possibilite calcular o determinante de uma matriz sem passar pela definição, ok? Bom, então considere, nessa primeira definição, considere uma matriz quadrada de ordem n e vamos denotar MJ, a submatriz da matriz A, eliminando a linha I pela linha J, ok? Então você elimina a linha I pela linha J, você vai obter uma submatriz de A. E nesse caso, então, essa submatriz vai ter ordem n-1 por n-1, tá? O determinante dessa matriz MJ, a gente chama de menor relativo ou determinante menor, tá? Ao elemento AJ de A, tá? E o cofator de A e J, quer dizer, a gente chama de cofator do elemento A e J da matriz, nós vamos denotar por esse A maiúsculo e J, o menor com o sinal correspondente, ou seja, quem vai ser o cofator do elemento AJ? O cofator do elemento AJ vai ser esse A maiúsculo, definido da seguinte forma: ele é igual a menos 1 elevado a I mais J, determinante da submatriz MJ. Tá? Então observe que, mesmo que esse cofator esteja denotado de uma forma maiúscula, A e J, ele é um número real, porque ele é o resultado do produto do menos 1 pelo determinante da matriz MJ. Então ele é um número real, tá? E ele, por definição, ele vai ser o cofator do elemento A e J da matriz A. Nesse sinal aí aparece o menos 1 elevado a I mais J. Esse I mais J é exatamente o I e o J do índice do elemento da matriz A e J. Então, quando aparece aí IJ, você vai somar a linha IJ. Então, o que vai me dar o sinal do cofator vai ser, se I mais J é par, vai ser 1. E se o I mais J é ímpar, vai ser menos 1. Então, esse cofator, ele vai ter o mesmo sinal do determinante menor, se I mais J for par, e vai ter sinal trocado se I mais J for ímpar. Bom, então você considera a matriz A, tá? Só por um exemplo, considera a matriz A, e aí você pega a submatriz M, eliminando a segunda linha com a terceira coluna. Então, essa matriz M, né, tem componente 2, menos 4, 1 e 2, e o determinante dessa matriz, como a gente sabe calcular, tem aquela regra prática, uma matriz ordem 2 por 2, vai ser a diagonal principal menos a outra diagonal, né? Então, vai ser 2 vezes 2, 4, menos 4 vai dar 8. Então, a gente sabe que o determinante dessa matriz é 8. Então, quem que vai ser o cofator do elemento A2, 3? O cofator vai ser menos 1 elevado, como é 2, 3, ó, menos 1 elevado. É negativo, então vai dar que o cofator vai ser igual a menos 8. Bom, então agora a gente vai dar um teorema chamado, esse é o teorema devido a Laplace, ele é também conhecido como fórmula de Laplace, e diz o seguinte, tá? O determinante de uma matriz A
né? A matriz A é igual à soma dos produtos obtido pela multiplicação dos elementos de qualquer linha pelos seus respectivos cofatores. Ou seja, o determinante da matriz A, o determinante de A é igual a, se você pegar a linha I da matriz A, pega o elemento vezes o seu cofator, a soma do elemento vezes o seu cofator, a soma disso aqui me dá o determinante da matriz A. Então, no caso aí, a gente está pegando a linha I. Então, a linha I vai ser o elemento AI1 vezes o seu cofator AI1, AI2 vezes o seu cofator AI2 e AIN, o seu cofator correspondente, que é o AIN. A soma desses termos vai me dar o determinante de A. O que eu fiz para linha poderia ser para coluna. Você fixa a coluna J, e o determinante da matriz A vai ser a soma dos elementos da linha vezes seus respectivos cofatores, tá? Que vai dar A1J vezes seu cofator A1J, mais A2J vezes seu cofator A2J, e assim por diante. Ou seja, o que diz o Laplace é que o determinante da matriz é a soma dos elementos vezes os seus cofatores, ok? De qualquer linha e qualquer coluna. Bom, como é que você demonstra isso? A gente vai demonstrar para vocês, sem perder a generalidade, só para matriz de ordem 3, tá ok? Então, vou considerar uma matriz de ordem 3, você tem que a matriz de ordem 3, ela é formada por esses elementos, A1, A1, 2, A1, 3, tá? Você tem esses elementos de A. Se você usar a definição de determinante, o que é a definição de determinante? Ou usando aquela regra prática, o que você tem? Bom, usando a regra prática, você copia as duas colunas aqui e depois calcula as diagonais da esquerda para a direita, da esquerda para a direita todas as diagonais têm sinal positivo e da direita para a esquerda tem todos os sinais negativos. Calculando isso, você tem que o determinante de a parte positiva são esses elementos acima, que dá A1, A2, 2, A3, 3, e a parte negativa são os elementos de baixo, que são os elementos da coluna da direita, das diagonais da direita para a esquerda, tá? Muito bem. Eu posso pegar e fatorar. Naquele cálculo determinante, eu vou fatorar A1, A1, 2, A1, 3. Ao fatorar, né, o A1, eu vou ficar com A2, 2, A3, 3, menos A2, 3, A3, 2. Fatorando o A1, 2, eu vou ficar com A2,3, A3,1 menos A2,1, A3,3. E fatorando o A1,3, eu vou ficar com os termos A2,1, A3,2 menos A2,2, A3,1. Mas se você observar isso, né? Se você observar, você vai ter A11 vezes o cofator A11 mais A12 vezes o seu cofator A12 mais A13, o cofator A3. Por que isso é verdade? Vamos ver quem é o cofator A1, o cofator A12 e o cofator A13. Bom, o cofator A1 é quem? A1 é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes a submatriz que você elimina. A primeira linha e a primeira coluna da matriz A. Olha, se você eliminar a primeira linha e a primeira coluna da matriz A, você vai ter como submatriz a matriz A22, A23, A32, A33. Ora, calcular o determinante dessa matriz, A22 é a diferença das diagonais, né? Então vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 1 é positivo, dá 1. Então o cofator vai ser A22 vezes A33 menos A23, A32, que é exatamente o elemento que está em parênteses no primeiro termo aí, no primeiro termo da soma, que está entre parênteses. Depois você faz a mesma coisa, que é um cofator A12. O cofator A12 é menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante da matriz, da submatriz obtida de A, eliminando a linha 1 e a coluna 2. Ao eliminar a linha 1 e a coluna 2, o que você fica? A21, A23, A31, A33. Bom, aí você tem que agora vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, menos 1 elevado a 3, dá menos 1, vezes o determinante dessa matriz, dessa submatriz que está aí, A21, A23, A31, A33, que calcular esse determinante é o produto das diagonais, né? A diferença do produto das diagonais, que vai me dar A21, A33 menos A23, A31. E aí, se você olhar, esse termo é o segundo termo
que aparece na soma entre parênteses, né? Porque você multiplica o menos 1 por... Quando você entra com menos 1, vai ficar menos A21 A33 mais A23 A31, que são exatamente os termos que aparecem lá. E para a mesma coisa, para o terceiro termo daquela soma, você tem o cofator A13 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 3. Aí você pega da matriz A, elimina a linha 1 e a coluna 3. Ao eliminar a linha 1 e a coluna 3, você vai ter a submatriz, calcula o determinante, como é menos 1 elevado a 1 mais 3 dá 1, e calcula simplesmente o determinante dessa matriz que você eliminou a linha 1 e a coluna 3, vai me dar A21, A32 menos A22, A31. Então, de fato, você pode escrever que o determinante de A vai ser igual a A11 vezes o seu cofator A11 mais A12 vezes o cofator A12 mais A13 vezes o cofator A13. Quer dizer, a gente está vendo que você pode calcular o determinante tal qual aparece naquela forma de Laplace. Tá? Bom, é claro que essa expansão que nós fizemos aí, nós fizemos a expansão para a primeira linha. É claro que tudo que nós fizemos para a primeira linha, podíamos ter feito para a segunda linha, tá? Ou seja, ao invés de isolar, de fatorar os termos A1, A12, A13, que nós fizemos, podíamos ter feito para a segunda linha, que seria fatorar os termos A21, A22, A23, ou a terceira linha, ou a primeira coluna, ou a segunda coluna, ou a terceira coluna. Ou seja, qualquer um a gente podia ter desenvolvido o cálculo do determinante, usando essa ideia de cofatores, podíamos ter feito para qualquer que seja a linha, para qualquer que seja a coluna, e portanto vale a fórmula de Laplace, tá? Que o determinante é igual à soma dos elementos vezes seus cofatores, ok? Muito bem, então essa demonstração que nós fizemos foi só para o caso de ordem 3, é claro que isso vale para de ordem n, tá ok? Então esse teorema, a forma de Laplace, ele é muito útil para diminuir a ordem da matriz no cálculo do determinante, tá? Porque o cofator, ele é sempre obtido eliminando uma linha ou uma coluna. Então você vai diminuindo a ordem da matriz de tal forma que você vai chegar a um momento que você saiba calcular o determinante, ou seja, você tem uma regra prática para calcular o determinante da matriz menor, né? O determinante menor, porque aí se você chegar numa matriz 3x3, ou uma matriz 2x2, ou uma matriz 1x1, evidentemente, você sabe, você tem regra prática. Então a ideia você quer calcular o determinante como essa matriz que está aparecendo aí, de ordem 4x4, você diminuindo o tamanho, tá? Usando a fórmula de Laplace e diminuindo o tamanho de tal forma que chega um determinado momento você saiba calcular. Então aqui eu vou fazer para vocês agora uma simulação de como calcular o determinante dessa matriz de ordem 4, tá? Essa matriz de ordem 4, passo a passo usando esse teorema anterior que é a fórmula de Laplace, ok? Então vocês cliquem aí que vocês vão acompanhando comigo. Os passos são: primeiro, a gente tem que escolher a linha ou coluna para realizar a expansão de cofatores. Por que fazer isso? Bom, porque é interessante, se você olhar a definição que aparece lá, o elemento vezes seu cofator, mais o elemento vezes seu cofator. Quer dizer, é um elemento de uma linha ou de uma coluna vezes seu cofator. Bom, isso é uma soma de vários elementos. Então é claro que se eu tiver uma linha, uma coluna com vários zeros, vai me facilitar o cálculo, porque eu não preciso ficar calculando o cofator desses elementos que são zero, porque no produto elemento vezes o cofator, como o elemento é zero, tá? Então eu não preciso fazer esses cálculos. Então a ideia é sempre escolher a linha ou coluna que tem o maior número de zeros possíveis, ok? Aí eu escolho a terceira coluna, tá? Escolhi a terceira coluna porque é a que tem mais zeros, sempre assim, ok? Bom, o próximo passo seria o quê? Bom, determinando os cofatores. O que é o cofator? O cofator é o AJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz MJ, que é a matriz, que volto a dizer, é a matriz obtida da matriz A, eliminando a linha I pela linha J. Tá ok? Bom,
Esse aí são os cofatores. O cofator, a primeira matriz é eliminando a linha 1 e a coluna 3. Quer dizer, o cofator vai ser menos 1, né? Menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante dessa matriz que você eliminou linha 1, coluna 3, que a gente faz daqui a pouco, tá? Depois, o próximo passo é calcular o cofator A22, tá? A23, na verdade, que está a linha 2, coluna 3. Então, o cofator é dado por isso. E a matriz obtida é aquela matriz que eliminou a linha 2 e a coluna 3, tá? Eliminando a linha 2 e a coluna 3, você fica com 1, menos 2, 5, 0, 2, 3, 3, 1 e 2. Depois eu quero calcular o determinante dessa matriz M2, 3, como no anterior calcular o determinante da matriz M1, 3, tá? Mas por enquanto a gente está só calculando os cofatores. Então calculamos o cofator aí é menos 1 elevado a 2 mais 3, e o determinante da matriz M2, 3, que a gente não sabe quem é ainda. O próximo passo é calcular o cofator A33. A33 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes o determinante da matriz M33, que é a matriz A, eliminando a terceira linha com a terceira coluna. O próximo passo será a matriz, o cofator, né? A43. A43 é obtido, a matriz M43 é obtida eliminando a quarta linha e a terceira coluna, né? Que aparece para vocês. 1, menos 2, 5, 2, 3, menos 2 e 0, 2, 3. Muito bem, então você já tem quem são os cofatores. Você já calculou todos os cofatores, mas você precisa calcular quem são os determinantes da matriz M44, M13, M23, M33, M43, tá? Mas nesse caso você já tem aqui as matrizes, essas matrizes são todas de ordem 3, é possível calcular usando aquela regra prática. Portanto, você teria já os cofatores e, portanto, você também já poderia, usando a fórmula de Laplace, calcular o determinante, ok? Bom, então o determinante de A vai ser quem? O determinante de A, como a gente escolheu a terceira coluna, né? A terceira coluna é o que aparece aí, você tem os elementos A e J, então aparece o terceiro aí, o número 3. O determinante de A vai ser A13 vezes o seu cofator, mais A23 vezes o seu cofator, mais A33 vezes o seu cofator, mais A43 vezes o seu cofator, tá? Bom, agora a gente vai calcular, calcular o determinante usando a expansão de... A gente está calculando o determinante usando a expansão de cofatores, tá certo? Muito bem. Bom, por que eu escolhi o zero? Exatamente por isso, olha. Quando eu calcular o determinante, o primeiro termo aí vai ser 0 vezes o seu respectivo cofator, depois 1 vezes o seu respectivo cofator, menos 1 vezes o cofator A33, que é o seu cofator, e 0 vezes o cofator A43. Então, no final, o que você tem? Esses dois termos aí são eliminados, porque não precisa nem calcular quem são cofatores, já que são 0. Então, calcular o determinante de A se resumiu a calcular o determinante da matriz M23 e o determinante M33. Vai ser menos M23 menos M33, porque o cofator aqui, o cofator vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o determinante da matriz M23. Menos 1 elevado a 2 mais 3 dá menos 1, tá? Como visto aí, né? O cofator do A23 e o cofator A33. Bom, então, eu tinha uma matriz A, se você olhar aí, eu tinha uma matriz A, queria calcular o determinante da matriz A, só que a matriz A era uma matriz de ordem 4×4, e eu não tenho nenhuma regra prática para calcular o determinante. A única maneira era usar a definição do determinante. Bom, usando essa expansão em cofatores, agora calcular o determinante dessa matriz de ordem 4, no caso aqui, é a mesma coisa que calcular dois determinantes de ordem 3. Se não tivesse esse zero, você teria que calcular 4 determinantes de ordem 3. A vantagem com o determinante de ordem 3 eu sei calcular, tem uma regra prática para isso. E o determinante de ordem 4 eu não sabia, tá? Não tem nenhuma regra prática. Então o que faz o Laplace é ficar reduzindo a ordem do cálculo do determinante. Bom, agora eu preciso calcular então o determinante de M23 e M33. Bom, eu posso fazer a mesma coisa, a mesma ideia. Eu posso
ou usar a regra prática de calcular esse determinante, aquela regra prática de ordem 3, ou fazer a expansão de cofatores da matriz M23 também. Eu pego essa matriz e faço a expansão de cofatores para ir diminuindo a ordem dessa matriz, que você vai diminuir a ordem para uma matriz de ordem 2. Por exemplo, eu posso pegar essa matriz M23, tá? E posso pegar, quer dizer, poderia pegar ou a primeira linha, a primeira coluna, ou a segunda linha, que tem um 0 aí. E vou fazer a expansão de cofatores também para a matriz M23. Diminuir a ordem, ao invés de calcular o determinante de ordem 3, calcular no máximo aí 3 determinantes de ordem 2, tá? E determinante de ordem 2 eu posso calcular, eu sei calcular. Então eu vou reduzir também essa matriz M, o cálculo desse determinante dessa matriz M para 3 determinantes de ordem 2, ok? Muito bem. Bom, aí o que eu faço? A mesma coisa, agora eu vou calcular as matrizes, né? Os cofatores dessa nova matriz. Bom, essa matriz aí eu pego, eu tinha escolhido a linha 2, a primeira coluna vai ser a minha matriz eliminando a segunda linha, a primeira coluna vai ser a matriz M22, tá? Que vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes 2, 5, 1, 2, tá? Então o cofator vai ser dado por menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante dessa matriz M21, que é menos 2, 5, 1, 2, tá? Então, esse que aparece aí do lado direito é o cofator A21. Muito bem. E depois a gente pode calcular a mesma coisa. Como nós estamos com a linha 2 fixa, calculamos o cofator do elemento A21, agora vamos calcular o cofator do elemento A22 e o cofator do elemento 23, né? O próximo passo seria esse. Calculo o cofator do elemento 22, tá? Usando o mesmo procedimento. Agora calculo o cofator do elemento 23, que vai ser, 23 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes a matriz que sobra ao eliminar linha 2, coluna 3. O que vai sobrar? Vai sobrar 1 menos 2, 3 e 1, tá? Então eu estou sempre calculando os cofatores. Bom, depois, para calcular, eu poderia fazer a mesma coisa em relação ao determinante da matriz original A. Eu precisava calcular o determinante da matriz, eu preciso calcular o determinante também da matriz M23. Bom, M23 eu posso eliminar, eu pego também a segunda linha, tá? Pego também a segunda linha e calculo o cofator A22, depois eu calculo o cofator A23. Então, para calcular o determinante da matriz M23 vai ser o cofator correspondente, que vai ser M21 vezes o seu cofator. Aqui, vocês estão notando que eu estou escrevendo agora cofator em forma de M, não mais o cofator em forma de A, porque aqui a gente está trabalhando com a matriz M. Então, o meu cofator, eu estou derrotando o cofator A22 por M22, o cofator A23 por M23, tá? Então vai ser o determinante da matriz M23 vai ser o M21, né, o elemento M21 na matriz M, vezes o cofator correspondente, mais M22 vezes o cofator correspondente, mais M23 o cofator correspondente. Bom, como a gente tinha escolheu a linha 2, né, que o primeiro elemento é 0, então vai ficar 0 vezes M21, mais a outra linha 2 é o elemento que está na posição M22 é o 2, vezes o seu cofator, mais 3 vezes o seu cofator. Fazendo os cálculos, você obtém que o determinante da matriz é M23, né, que é a matriz anterior, né, que se eliminou a segunda e a terceira coluna de A, é menos 47. Tá? O próximo passo é a matriz M33, que a gente precisava da M23 e M33. Bom, a matriz M33, você tem essa linha e você calcula, você não tem zeros aí, então você pode escolher qualquer linha aí, você escolhe a primeira linha e vamos fazer o mesmo processo, tá? Fazendo o mesmo processo, você vai pegar, calcula o cofator correspondente a essa matriz, ou seja, já que você escolheu a primeira linha, faça a primeira coluna. Exclua a primeira linha, a primeira coluna, vai dar M1, né, o cofator vai ser menos 1
elevado a 1 mais 1 vezes a submatriz que restou ao eliminar a primeira linha com a primeira coluna. Vai dar 3 menos 2, 1 e 2, tá? Então, isso aí dá para calcular. Depois, o próximo cofator vai ser o elemento A12, usando o mesmo processo. O segundo passo é o cofator A13, usando o mesmo processo. Quer dizer, sempre o cofator agora dessa matriz M23. Agora, eu posso calcular então o determinante dessa matriz M33, tá? Que eu preciso para calcular o determinante de A. Bom, fazendo os cálculos aí, você obtém que o determinante da matriz M33 é quem? M1 vezes o seu cofator, M2 vezes o seu cofator, M23 vezes o seu cofator. Bom, fazendo os cálculos, você vai obter menos 7, tá? Então agora você já sabe quem é o determinante da matriz M33 e o determinante da matriz M23, ok? Você volta a matriz A e vai calcular o determinante de A. O determinante de A é menos o determinante dessa matriz M23 menos o determinante da matriz M33, que dá 54. Por quê? Agora a matriz M23 era fácil de calcular, que você já tinha, era uma matriz 2 por 2, ok? Bom, então, o exemplo anterior, o que nós fizemos? Nós pegamos uma matriz de ordem 4, né? E fizemos aquela expansão de cofatores de tal forma que ao invés de você calcular um determinante de uma matriz de ordem 4, nós tínhamos que calcular 4 determinantes de ordem 3, tá? Bom, como existiam dois elementos que eram, como a gente pegou uma coluna conveniente, tinha dois elementos nulos na matriz, então, ao invés de calcular 4 determinantes de ordem 3, nós calculamos só 2 determinantes de ordem 3. Bom, e depois fizemos a mesma ideia. Ao invés de calcular o determinante, claro que a gente podia ter parado aí e calculado o determinante de uma matriz de ordem 3, que é fácil, a gente sabe calcular. Mas aí nós fizemos de novo a expansão de cofatores para calcular os determinantes dessas matrizes de ordem 3 usando a expansão de cofatores. Ora, cada matriz de ordem 3, nós vamos ter 3 elementos, a expansão de cofatores vai dar 3 elementos de matriz de ordem 2 por 2. Então, calcular o determinante de ordem 3 passou a ser, pela expansão de cofatores, é a mesma coisa que calcular 3 determinantes de ordem 2. Aí nós fizemos, é claro que aí a gente também escolhia a linha ou a coluna conveniente, escolhemos aí as linhas de coluna conveniente de tal forma que precisamos for necessário calcular os determinantes de ordem 2. Bom, aí o determinante de ordem 2 nós calculamos diretamente e, portanto, a ideia de expansão de cofatores é: você tem um determinante, você quer calcular o determinante de uma matriz de ordem n, isso é a mesma coisa na expansão de cofatores de que calcular n determinantes de matriz de ordem n-1, tá? Depois, você quer calcular esse determinante das matrizes de ordem n-1, o que você vai ter? Você vai ter n-1 determinante de ordem n-2 e assim por diante, tá? Então, a ideia é, você quer calcular um determinante de ordem n, isso é a mesma coisa de calcular n determinante de ordem n-1 e assim sucessivamente. Foi o que nós fizemos na matriz. Nós tínhamos uma matriz de determinante de ordem 4, era equivalente a calcular 4 determinantes de ordem 3, que pela escolha conveniente, a gente escolheu colunas que tinham 2 elementos iguais a 0, então nós tivemos que calcular simplesmente 2 determinantes de ordem 3. E cada determinante de ordem 3, né, para calcular usando a expansão de cofator, dá 3 determinantes de ordem 2. Foi o que nós fizemos. Aí, quando chegou em ordem 2, nós calculamos o determinante e, portanto, nós voltamos a esses cálculos e calculamos o determinante de A. Então, a ideia é que as linhas e colunas tenham bastante zero. Mas a gente pode, sem alterar o determinante, nós vimos, né, na aula anterior, que se você tem uma linha, tá, e somar com uma outra linha multiplicada por algum número, você não altera o determinante. Nós vimos isso. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quero calcular o determinante de uma matriz A, então eu vou forçar, fazer cálculos nessa matriz de tal forma que ela fique com muitos zeros. Se ela vai ficar com muitos zeros, é claro que vai facilitar o meu cálculo do determinante. Tá ok? Então, a ideia é essa. A ideia é fazer operações elementares na matriz de tal forma a obter
a maior quantidade de zero possível numa linha ou numa coluna, ok? Bom, é isso que a gente está vendo aqui. A gente quer calcular o determinante dessa matriz. Você tem essa matriz A, né, que tem esses elementos, tá? E então eu vou começar a fazer operações de tal forma, essa matriz A que nós calculamos anteriormente, tá? A gente pode fazer a seguinte operação. Pega a terceira linha, né? A terceira linha vai receber a própria terceira linha mais a segunda linha. Ou seja, no lugar na terceira linha, essa terceira linha é somada com a segunda. Ao fazer esse processo, o que você vai obter? Ao fazer esse processo, você vai obter uma nova matriz, que é diferente daquela, mas que mantém o mesmo determinante. Só que qual é a vantagem aqui? A vantagem é que você tem uma coluna com só um elemento diferente de zero, tá? O resto é tudo zero. Então, você escolha essa coluna, que é a coluna 3, tá? Escolhendo a coluna 3, eu vou fazer a expansão de cofatores em cima dessa coluna 3. Bom, aí eu sei que o determinante dessa matriz A vai ser o determinante dessa matriz A1, que aí aparece para vocês, vai ser igual o elemento que aparece aí, que é o A22, né? O elemento A22, que é 1, vezes, como essa expansão o termo, esse 1 está na linha 2, coluna 3, então vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, que é menos 1 elevado a 1, vezes a matriz obtida eliminando a linha 2 e a coluna 3. Quando você elimina a linha 2 e a coluna 3, o que vai aparecer para vocês? Vai aparecer a matriz 1, menos 2, 5, 2, 5, 1, 3, 1, 2. Ok? Aí já é uma matriz cujo determinante é uma matriz de ordem 3. O determinante eu sei calcular. Então, para calcular aquele determinante de ordem 4, era bem simples, né? Você transformou, fazendo operações, você obteve zeros. Agora, calcular aquele determinante da matriz A é a mesma coisa que determinar a matriz A1 e se resume a calcular esse determinante de ordem 3, que a gente sabe e tem regra prática para isso. Bom, mas eu posso também, ao invés de calcular, usando aquela regrinha prática de calcular o determinante de ordem 3, fazer operações, né? Operações elementares entre os elementos, entre as linhas ou colunas dessa própria matriz 3, de forma que eu também possa calcular ela fazendo expansão de cofatores, mas se resuma a um cálculo de cofator. Por exemplo, eu posso pegar a linha 2, né? Menos 2 vezes a linha 1, a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Ao fazer essas operações, o que eu vou ficar? Eu vou zerar os elementos que apareciam embaixo, que eram o 2 e o 3, na primeira coluna, que na primeira coluna você tinha 1, 2 e 3, agora você zerou. É claro que tudo que você fez para um elemento, você tem que fazer para todos os elementos da linha, né? Fazendo essas operações, o que você obteve? Calcular o determinante daquela matriz de ordem 3, fazendo a expansão de cofatores agora, é a mesma coisa de calcular o determinante dessa matriz A2 aí, né? Bom, para calcular esse determinante dessa matriz A2, eu fiz o procedimento de zerar, tá? E agora eu faço a expansão de cofatores. Mas a expansão de cofatores aí se resume a um elemento, porque você elimina a linha 1 e a linha 1 e a coluna 1, você vai ficar com a submatriz 9, menos 9, 7, menos 13. Então, calcular o cofator aí é menos 1 elevado, como se eliminou a linha 1 e a coluna 1, é menos 1 elevado a 1 mais 1, que é o próprio 1. Então, vai ficar menos 1 vezes esse determinante. Mas calcular esse determinante aí, de ordem 2, é fácil, né? Então, é a diferença do produto das diagonais. Então, é 9 vezes menos 13, menos 63. Fazendo os cálculos, você obtém 54, que foi o mesmo valor que a gente obteve anteriormente no cálculo de A. Então, a ideia é sempre isso, sempre você zerar, já que você não altera o determinante, você faça operações entre linhas e colunas, de tal forma que, se você tem um determinante, por exemplo, de ordem 4, usando a expansão de cofatores, você teria 4 determinantes de ordem 3. Então, que esses 4 determinantes de ordem 3, antes de chegar nisso, eu faço um procedimento, né, de zerar os elementos de uma coluna ou de uma linha, de tal forma que, ao invés de eu calcular 4 determinantes de ordem 3, eu calculo um só. Tá ok? E assim por diante. Quer dizer, eu vou simplesmente diminuindo a ordem sem aumentar tanto o número de cálculos determinantes de ordem inferiores.
ok? Então a gente viu que como essa expansão de cofatores nos facilita ao cálculo do determinante, tá? Mas é sempre bom ficar pensando em como você zerar elementos de uma linha, zerar elementos da coluna, porque facilita, né? Lembra que eu disse que calcular o determinante de uma matriz de ordem n era a mesma coisa que calcular n determinantes de ordem n-1. Olha, se você pega uma matriz de ordem n e ela só tem um número diferente de zero numa linha ou numa coluna, ao invés de você calcular n determinantes de ordem n-1, você vai calcular simplesmente um determinante de ordem n-1, tá? Só tem um sinalzinho de menos ou mais em relação devido aos cofatores, mas te facilita muito. Bom, para vocês praticarem essa ideia, né, essa ideia de expansão de cofatores, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 1 a 19 das páginas 95 e 96 do livro texto. Ok?